Estou recebendo com muito carinho a presença do Dr. Ciro José Nagamini, que é cirurgião dentista, né? Ele vai poder falar mais sobre a profissão dele, mas eu estive lá no consultório dele conhecendo um método que eu achei fantástico. Eu falei, o senhor pode compartilhar isso conosco no nosso programa? Ele falou, com toda a honra, com todo prazer de apresentar esse projeto ao município de Campos. Tudo bem, doutor Ciro? Prazer em recebê-lo. Obrigado, cara. E aí, como é que tá a família? Tudo bem? Tá tudo jóia. Então tá bom. Eu conheci o consultório do doutor Ciro, sabe, Felício, lá no edifício Renato Pontes Barreto, e me impressionou muito um projeto que ele está trabalhando, né, para ajudar as crianças, principalmente, na questão da respiração. Qual o nome do projeto? Do projeto? Seria o projeto Respirar, né? Projeto Respirar. Isso. Ele visa atender as crianças que têm problemas respiratórios, ou seja, crianças principalmente que respiram pela boca. Né? E a faixa etária que atinge essas crianças é entre 2 e 18 anos, que é o período que permite a gente expandir o arco superior, possibilitando uma respiração melhor para a criança. Agora, doutor Ciro, deixa eu fazer uma pergunta básica para o senhor. Mas isso não é um assunto para o médico e não para o médico bucal? Porque eu sempre considero o dentista, né, o odontólogo, um médico bucal. Sim, eu costumo dizer que o dentista ele é um médico especialista da boca. Da né? boca. Porque existe o médico especialista do nariz, do ouvido, quer dizer, o otorrino não é um especialista dessa área da face, mas ele não é um especialista da boca. Certo. Né? Inclusive, né, na Europa, né, muitas escolas você faz medicina primeiro e depois se especializa em estomatologia para ser dentista. Então, existem várias escolas na minha mente, né, que já, como você está falando, realmente não deixa de ser uma especialidade da área médica. Da área médica, exatamente. É uma especialidade, porque as lesões, os tumores são da mesma forma, não separa a boca do resto do corpo. A boca faz parte do corpo. Exatamente. Por isso que eu fiz essa pergunta para o senhor. Quer dizer, baseado nisso, por entender que o odontólogo, ele é um médico da boca, por isso que eu estou perguntando para o senhor, mas os médicos interpretam dessa forma aí, que o odontólogo pode ajudar a resolver esse problema? Sim, eu vejo um problema assim, muito sério, que nas faculdades hoje em dia de medicina, não existe nenhuma disciplina que os médicos tenham que fazer ligada à odontologia. Eles se separaram e o médico ficou, creio eu, deficiente nessa parte, na parte odontológica. Isso é com dentista, eu não quero saber. Deveria haver alguma matéria nas disciplinas de todas as faculdades do Brasil que ligasse, por exemplo, medicina aplicada à odontologia. O médico não tem que ser dentista. Ele tem apenas que saber identificar as lesões e encaminhar para o dentista. Só que hoje em dia isso não acontece com frequência. Você pode pegar na grade curricular de vários cursos de medicina, não existe uma disciplina ligada à odontologia. É muito deficiente essa parte. Inclusive, né, uma parte que é muito importante, que a prefeitura já está implantando, né, que é o dentista UTIsta, né, que é muito importante isso, né? E a prefeitura já começou a implantar isso no Ferreira Machado, né? Inclusive não havia. Muitas pessoas morrem em UTI por falta de higiene bucal. A pessoa fica entubada. Perfeito. Esse assunto que eu ia abordar, até antes de entrar na questão do aparelho mesmo, da importância. Eu fico imaginando o seguinte, uma pessoa está almoçando. Eu estou na minha casa, estou almoçando, de repente eu tenho um infarto. Né? E não é fatal. Eu vou parar numa UTI, né, com restos de alimentos na minha boca. E fico lá um mês internado. Eu fico imaginando, os isso riscos, não tem. Né? Quem é que cuida dos dentes? Quem é que trata dos dentes? O médico vai escovar meu dente lá, vai fazer uma observação, fazer uma higiene bucal? Você tem que verificar primeiro se na UTI tem os equipamentos necessários para fazer a higienização de uma pessoa que está entubada. Entubada, é isso. Principalmente se existe uma pessoa responsável que saiba fazer isso corretamente. Não existe. Imagina agora que está sendo implantado, né? De um alimento, um mês, eu com a minha boca suja do alimento do almoço. Não, muitas pessoas morrem em UTI por conta de infecção partida da boca. Olha e isso não existem dados. Não existem dados sobre isso ainda, né? Mas se você vê realmente, muitas pessoas morrem por infecções de origem dentária que passa para o corpo. E numa UTI a gente sabe que o ambiente é muito
contaminado. E essa higienização teria que ser feita no máximo em quanto tempo? Quantas horas? Não, isso aí é feito diariamente. Tem que ter fica um mês. Uma pessoa um mês. Se você ficar um dia sem escovar o dente, já sente um mal-estar danado. É verdade. Imagina uma pessoa que está 30 dias numa UTI entubado, com as bolsas periodontais lá, com portas abertas para uma infecção de origem odontogênica, espalhando, porque pode dar uma endocardite bacteriana, uma febre reumática. Tem muitas doenças sistêmicas que partem da boca e chegam a dar uma sepsemia, matando a pessoa. Quando você for olhar a causa-morte, né, no obituário, é sepsemia, mas não sabe de onde partiu essa infecção. Eu acho isso muito importante, porque a gente fala assim, eu ouço muita gente dizer assim, a boca é a porta de entrada das doenças. Com certeza. E eu não vejo a medicina tratar isso como uma preventiva. Né? Isso aí fica assim, tipo, o dentista é que trate para lá. Quer dizer, o médico já encontra o problema. Por isso que eu digo que é uma medicina. Vocês, na verdade, são médicos odontólogos. Com certeza. Vocês tratam a questão de cuidar da boca para evitar que as doenças entrem na pessoa. Então, quanta boa aula de escovação, quanto que vocês dão de passar o fio dental corretamente, de observar a boca, quantas doenças são evitadas. A prevenção é a base de tudo. E mesmo que o paciente esteja sendo alimentado via sonda, essa higienização tem que ser feita. Sim, com certeza, porque no caso você tem uma flora bucal. Essa flora bucal, como uma pessoa está entubada, ela fica de boca aberta. Ar-condicionado resseca a boca. Faringe ressecada, boca ressecada é uma porta aberta para as bactérias entrarem. Cai na corrente sanguínea e gera vários problemas. Muito bom, muito bem. Você estava falando sobre esse projeto Respirar Bem, quer dizer, os médicos sempre trataram a criança com problema respiratório, a pessoa, eles falam até assim, deixa você fazer 15 ou 16 anos e tal, fala com o pai, né? Deixa a criança completar, porque nós vamos tirar a famosa carne do nariz. Isso, adenoide. Adenoide, você vai tentar lembrar o nome, adenoide. Popularmente conhecido como carne do nariz. O problema seu é o quê, meu filho? A criança só dorme respirando pela boca, não respira pelo nariz, aí trata adenoide, né? O grande problema, como eu disse anteriormente, é que nas faculdades de medicina hoje não existe nenhuma disciplina ligada à odontologia. Não tem medicina aplicada à odontologia. Então os médicos desconhecem procedimentos de outras especialidades, no caso a ortodontia. Então existe um procedimento na ortodontia chamado expansão rápida da maxila, que abre o maxilar e junto com ele a cavidade nasal. Então aquela criança que tem aquele narizinho entupido, obstruído, ela não consegue respirar pelo nariz. E o que os médicos hoje fazem como protocolo é descongestionante e antialérgico, que é o que eles têm que fazer e é a informação que eles receberam. O que acontece é que melhora, né, durante a crise. Passa o efeito do medicamento, volta tudo de novo. Enquanto houver um problema estrutural esquelético no terço médio da face, a criança não vai respirar bem. Então tem que ter o auxílio de outras especialidades para ajudar o pediatra, o otorrino e o alergista a trabalhar liberando a passagem do ar pelas cavidades nasal, que é por onde a criança tem que respirar. Isso se resolve com intervenção cirúrgica? Não é necessário. Se for de 2 a 18 anos, é justamente o que o Carlinhos falou agora. Você não tem que aguardar a criança esperar o término do crescimento crâniofacial. Porque esse término todo vai levar a sequelas causadas pela respiração bucal durante vários anos. Além de ressecar a faringe. O que forma adenoide? É exatamente essa falta da respiração? Adenoide e as amígdalas são tecidos linfóides, são tecidos de defesa do corpo. Então o Papai do Céu colocou não para sair tirando, é para ficar ali. Só que o que causa essa hipertrofia, o aumento da adenoide e o aumento das amígdalas, é a respiração bucal causada por uma obstrução do nariz. Na verdade, é um problema estrutural esquelético. É isso que eu ia falar, uma deformidade esquelética. Isso, causada pela miscigenação. O povo brasileiro, ele é um povo com uma etnia muito variada. Verdade. Você tem negro, você tem italiano, você tem árabe, japonês, existem... Essa miscigenação gerou alterações na estrutura que não vai acabar nunca. O nosso povo é uma raça misturada. A etnia nossa é muito diversa. Então, o que acontece? Nós sempre teremos esse problema. O que a gente pode fazer é intervir nele durante, por exemplo, uma mãe com um filho, que a mãe já é uma respiradora bucal.
provavelmente o filho também será. Então, para quebrar esse ciclo, pelo menos na criança, você faz uso desses aparelhos ortopédicos, né? Isso é um aparelho ortopédico. São aparelhos ortopédicos destinados a quê? Eles abrem o osso. E o interessante é que essa abertura do osso parece ser uma coisa muito agressiva. E, na verdade, não é. Por quê? A criança ainda não tem os ossos calcificados. Correto. Pelo fato de ela estar em crescimento. Então, essa separação se dá de forma assim, uma pressão suave de manhã, uma pressão suave à noite, que a própria mãe da criança faz uma ativaçãozinha de manhã, outra à noite, e ao longo de 2 semanas, 14 a 21 dias, você consegue abrir de 10 a 15 milímetros. E qual é o nome desse aparelho? É um disjuntor. Um disjuntor? Isso. Nós estamos sendo dirigidos hoje pela companheira Dagmar Pontes, que está aí conosco. A imagem. E o Felicinha, Dagmar está aí? Que ela possa apresentar para a gente a imagem aí. Felicinha, dá para colocar aí na tela? Vamos colocar aí na tela. Fazer a primeira foto. Né? Para a primeira foto? Vamos colocar. É esse aí o aparelho, né? Bota ampla aqui para o doutor Ciro acompanhar. Isso. É esse que como é que é o nome dele? Disjuntor. Disjuntor. Ou expansor, né? Aqui Não, é o disjuntor, na verdade. O manuseio é fácil? Porque no centro dele tem uns buraquinhos que existe uma chavinha que a mãe já fica de posse dela, né, com uma hastezinha de plástico, ela pega e encaixa no orifíciozinho no central do disjuntor e dá 1/4 de volta. Bota a segunda foto para a gente ver. Aí já é um tratamento, né? Nessa segunda foto, já você observa que tem um apinhamento severo. Por quê? Se o osso é estreito, os dentes não têm como se alinhar. Olha que interessante. É justamente o que causa o problema respiratório. Causa, às vezes, isso aí é conhecido como dente trepado. Isso, apinhamento dentário. Né? Vamos falar assim, o pessoal fala assim, a criança nasceu, agora segundo dentição, os dentes estão ficando trepados, um por cima do outro. Que inclusive gera muitos problemas de bullying, de psicológico. Esse caso que vimos aqui, a arcada dentária da criança está totalmente... No caso aí, uma jovem de 15 anos, né, que também já tinha assim, uma autoestima baixa, que depois que foi feito o tratamento, mudou completamente a vida dela. É uma pessoa feliz. E o bacana da ortodontia é justamente isso. Outra foto. É a evolução, né? No caso, abrindo espaço ali, né? Começa a abrir o espaço. Começa a abrir o espaço. Né? Isso. Como existe também falta de espaço, em muitos casos a gente, depois de fazer a expansão, a gente extrai dente ainda, porque nesse caso não tem como fazer um alinhamento dos dentes sem abrir, sem expandir o arco superior e sem fazer extração, porque temos que ganhar espaço. Entendi. Né? Aí vai abrindo. Vai abrindo, né? Depois que terminou a abertura, o próprio dente já fecha automaticamente, né? E aí o aparelho normal. Isso, aí a gente, na próxima foto, a gente já observa que o quê? Foi feita a extração, já foi feita a extração dos dentes para reposicionar os dentes na posição. Entendi. Com isso você vai devolver. Olha, repara. Que diferença. É a mesma paciente. Durante o tratamento. Com isso, a autoestima da pessoa melhora muito. Mas o principal é a parte funcional, a parte respiratória. Respiração, nariz, função do nariz. O ar tem que ser processado pelo nariz. Muito bem. Quando existe algum problema que obstrui a passagem, você automaticamente vai desviar para a boca. Só que a boca não foi feita para respirar. A boca foi feita para comer e falar. Muito bem. Então, quando você respira pela boca, o ar vai deixar de ser filtrado, aquecido e modificado. Isso. Olha só. Olha, viu? Ele entra no pulmão. Vou mostrar como é que é por dentro. Olha lá, como é que fica o aparelho. É na arcada superior. Exatamente. Não é na inferior, é na arco superior. Que, aí pelo fato dele ser estreito, esse estreitamento maxilar acompanha também um estreitamento na cavidade nasal. Aí ele colocaram o quê? Molar? Aquele dente? No pré-molar e no primeiro molar. No primeiro pré-molar e no primeiro molar. Mas isso varia, dependendo da idade. Então, é o disjuntor, né, que estamos vendo, que o senhor falou aí anteriormente. E fica por quanto tempo? Fica lá no céu, chamado céu da boca. Palato, né? Exatamente. Por quanto tempo? Durante de 2 a 3 semanas, dependendo do que você pretende.
Quanto você pode abrir? De 14 a 21 dias. Ah, mas o tratamento é feito nesse período? Não, a parte respiratória é nesse período. Nesse período? Depois a gente remove o disjuntor e coloca uma contenção para o paciente ter um conforto maior. Não há necessidade de ele ficar 3 meses, 6 meses com esse aparelho. Ali foi retirado os dentes? Sim, ali porque não tem condições de alinhar os dentes sem fazer a extração. Tem que Entendi, fazer então, totalmente. E depois que fez a extração, olha lá, depois que faz a extração, como é que você consegue... E a alimentação, doutor? Normal. Junta pouco alimento, mas com a escovação e um bochecho... E a dor nisso? Nenhuma. Isso aqui é nenhuma dor. Nenhuma? Meus 2 filhos usaram. Porque eu também sou respirador bucal. Meus filhos, consequentemente, também tiveram. É mesmo? Qual é o momento que possa doer? Porque todo mundo tem lista. Não, sente uma ligeira pressão apenas. É só que dura 5 minutos. Uma pressão no nariz. Pressãozinha. Pressão suave. Aí isso faz o quê? Isso abre o osso? Ele vai separar. Como o osso não está calcificado e o osso maxilar são 2, é um osso par, um vai para um lado, outro vai para o outro, gerando o famoso diastema, aquele espaço... Nós temos essa imagem do osso? Temos numa radiografia. Mas na sequência, o que nós agora teríamos agora? O rosto da paciente. Então vamos lá, vamos colocar... Sim, olha, só que a foto ficou... Essa foto ficou de cabeça para baixo? Ficou de lado, né? Mas dá para ver que... Baixo, ficou de lado. Dá para ver que vai mudando. Coloca aí para gente só a imagem ver também. Posição vertical. Tá. Né? Agora, tá tentando ver se coloca Com relação à respiração, a má respiração, tem uns adesivos, anunciados até na televisão, vende de farmácia. Sim, ali no caso é um dilatador nasal. O que ele faz? Ele pega a parte mole do nariz e dilata ela. Dilata para você passar a respirar melhor. No caso, que não tem nada a ver com adenoide. Não, na adenoide, no fundo, ela fica na faringe, ela nem fica na cavidade nasal. O que acontece quando você abre as aletas nasais, você libera a passagem do ar. Que são utilizadas até por atletas, né? Sim, eu uso, inclusive às vezes à noite eu uso um dilatador nasal. Existem vários tipos, né? Que na verdade, realmente, quando você for dormir, se pegar as narinas e dilatar, você vai notar que o ar passa melhor. A função desse dilatador nasal é essa. E por consequência... não tem dificuldade, não. A pessoa tem que sentir dificuldade. Sim, é a obstrução. A dificuldade de passar no ar, inclusive uma coisa muito interessante que você vai gostar de saber. Quando a gente está em pé, nós conseguimos respirar melhor do que quando nós estamos deitados. Por quê? O coração tem que bombear o sangue para a mucosa nasal. Com isso, ele tem que vencer a força da gravidade. Então, a quantidade, o fluxo de sangue para encher a mucosa nasal, que é altamente vascularizada, é menor. Por isso que você consegue passar o ar estando em pé, ou dormindo com a cama inclinada, ou com o travesseiro alto. Você consegue dormir melhor. Quando você se deita, o coração e a mucosa nasal ficam no mesmo nível. Com isso, não tem mais a ação da gravidade. Com isso, o coração consegue mandar um fluxo maior de sangue para a mucosa nasal, que vai funcionar como um airbag, ela vai inchar mais. Quando ela incha mais, ela obstrui a passagem do ar. E quem ronca, com esse adesivo... Não, melhora, mas tem que avaliar como está o espaço interno. Porque muitos pediatras, eles indicam que quando a criança terminar o crescimento, ela vai respirar melhor. Realmente, com o crescimento crâniofacial... Isso, melhorou. Com o crescimento crâniofacial vai aumentar o espaço interno. Só que aí a criança passou a infância dela e a juventude toda respirando mal, trazendo várias sequelas. E que tipo de sequela, por exemplo? Sequelas, por exemplo, a redução do crescimento e desenvolvimento da criança. A criança não consegue correr direito, ela tem dor atrás do pulmão, taquicardia, né? TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, rendimento escolar diminuído. Então, existem várias causas, fora todos os processos patológicos ligados à respiração bucal. O que seria isso, Ciro? Rinite, sinusite, otite média, faringite, bronquite, pneumonia. Eu conversando com o Dr. Chicão, né, que é pediatra dos meus filhos, eu perguntei para ele, que já tem 10 anos que eu executo esse procedimento. Eu perguntei, Chicão, aqui no seu consultório, em média, de cada 10 pacientes que o senhor recebe aqui dentro, quantos tem problema respiratório? Bom, Ciro, de cada 10, uns 7. Ou seja, no particular, nós teríamos uma incidência de 70%. Essa é a mesma paciente ali? É a mesma paciente. Essas são as modificações. Quanta diferença, hein? São as modificações que a gente
consegue o quê? Mudando a estrutura do terço médio da face. Isso em que período que ela passa por Ela com todo esse 15, com processo? 17 e com 19 anos. 19 anos, já com os dentes perfeitos. E o mais bonito de tudo isso é você ver que a autoestima da pessoa e a respiração da dando para pessoa. perceber que através da sequência de fotos, né? Essas fotos são de 2 em 2 anos. E ela ficou muito feliz com o tratamento, tanto da parte estética quanto da parte funcional. A gente sempre tem que se preocupar. Eu como ortodontista, eu primeiro me preocupo com a parte funcional. Você tem que respirar melhor. E uma coisa impressionante, só o ortodontista é capaz de melhorar o processo respiratório nos pacientes que têm estreitamento maxilar. Só ele fazendo o uso desse aparelho. Se você for com uma criança com estreitamento maxilar no pediatra e se não houver integração entre o pediatra, o otorrinoalergista e o ortodontista, você pode fazer o tratamento que você quiser, que se houver o estreitamento maxilar, não adianta apenas operar amígdala adenoide, fazer tratamento alérgico, tem que ter um tratamento interdisciplinar. Tem Agora, que haver integração. No momento em que se coloca o aparelho e faz a abertura, ao retirar ele não volta. Não, volta. Para isso você tem que colocar uma contenção, porque fecha realmente. Fecha realmente. Tem mais foto aí pra gente? Tem, Felicinho? Pode passar. Coloca aí pra gente, minha querida. Essa aí é uma paciente também de 15 anos, Chayane. Ela, inclusive, teve uma abertura bem considerável. Você vai reparar, na instalação do aparelho, essa paciente usou 30 dias, porque era muito severo o estreitamento dela. Inclusive, os dentes não conseguem bater à frente. Não, quando você observar, com 30 dias, olha como é que abre. Vamos lá, passa ela. Olha como é que abre a frente. Chega os Volta dentes... o anterior só para a gente fazer um comparativo. Olha só, eram juntinhos os dois da frente. Daí denota o estreitamento maxilar. Olha... Só que tem que observar, não só nos dentes, exatamente, em cima dos dentes tem que ser observado. Quantos dias depois? 30 dias depois. Essa 30 dias depois. 30 dias. Aí a pessoa pergunta, mas eu vou ficar com esses dentes abertos assim? Não, esse dente aberto fica aberto durante 45 dias. E fecha espontaneamente. Não é necessário botar aparelho para fechar ele. Claro que pode colocar que fecha um pouco mais rápido. Mas tem mais foto dessa paciente? Essa paciente com aparelho. Olha. Então o alinhamento e o nivelamento foi completo. Porém, tem com a mordida aberta, depois tem que terminar para usar o elástico para fechar essa mordida dela. Exatamente. Só que o mais importante, o bacana dessa entrevista é você mostrar para as pessoas que existe uma alternativa de tratamento que não é cirúrgico, que é indolor e que você pode usar numa faixa etária de 2 a 18 anos sem problema. Agora, o mais assustador disso, pelos estudos que eu fiz, que aqui em Campos tem mais de 80 mil crianças com esse problema. 80 mil. 80. É um caso de saúde pública isso, não é? Porque vai 80 mil, tanto rico quanto pobre, todos têm. E hoje em dia um problema sério. Consultório de pediatra, de otorrino, de alergia, é tudo lotado. Mães ligam para os pediatras, me encaixa, pelo amor de Deus. E o médico também está lotado, não tem como. Aí a mãe acaba procurando a emergência. Acaba entrando antibiótico, antitérmico, antialérgico, congestionante. Quer dizer, isso é assustador numa cidade em torno de 500 mil habitantes, dos quais 80 mil crianças. Né? Esses dados foram de 2010, IBGE 2010, ou seja, deve ter mais, beirando 100 mil crianças. Tem mais imagem para gente? Tem então, mais vamos lá, imagem. Coloca aí, Dani. Olha aí por dentro o procedimento como interno. é que fica. O disjuntor, né? Exatamente. A mãe ativou de manhã, é uma voltinha de manhã, uma voltinha à noite. Libera uma. Inclusive, você pode reparar que os dentes é o mesmo espelho. Você pode reparar que os molares, os posteriores, já saiu do espelho. De tanto que eu abri, ó. Repara como é que ele pegava bem dentro do espelho. Bem dentro. Quando eu abri, saiu, chegou a imagem sair do espelho. Isso aí, olha só. Em 30 dias. 30 dias. Sendo que com 15 dias, eu colhi um depoimento da mãe, com 15 dias. Ela já não dormia mais de boca aberta, não roncava, não babava no travesseiro e não se movimentava muito na cama. Quando temos um filho que roda a cama, na verdade, o que ele está fazendo? Ele está procurando uma posição para respirar melhor e não acha. Olha como ficou. Olha que perfeição agora. Você tem a sequência para a gente colocar rapidamente pode aí? Botar em sequência. Olha, a primeira foto, segunda e a terceira. Aí, Felicinho, você vai parar de babar na cama, Felicinho. A apneia está relacionada com certeza. Eu tenho paciente infantil com apneia que com 2 semanas acabou a apneia dela.
2 semanas. 2 semanas. E a Nós apneia é temos um uma amigo coisa aqui, horrível, né? É uma sensação muito, você acorda terrível, com falta de ar, é muito Nosso desagradável. companheiro desagradável. do som aqui, o Gilberto, ele tem um problema que ele diz que ele baba no travesseiro. Sim, existem repente, procedimentos, inclusive cirúrgicos, porque depois dos 18 anos você ainda pode usar o disjuntor. Só que aí sim, eles têm que ir para o centro, tem que ter uma assistência cirúrgica, em centro cirúrgico. A gente rompe os pilares, porque na verdade, quando o crescimento finaliza, você tem uns pilares que travam a abertura da maxila. Então não tem como abrir, os dentes saem do osso, mas você não abre ela. Então o que tem que ser feito? Uma sessão, um corte ósseo. Extremo, né? Não, a parte não é extremo. Se a pessoa de 22 anos, 25 anos tem um problema sério respiratório, ela tem opção também. Porque se remover apenas a amígdala e adenoide, o estreitamento permanece. Ou seja, o problema dela não foi resolvido. Isso mesmo. O que acontece muito hoje, que existem crianças que operam a amígdala e adenoide, o médico está tentando fazer o que pode. Eu vou repetir, os médicos não têm essa parte de conhecimento por justamente não haver a integração entre especialidades. Acabam incorrendo em tentar resolver o problema, tentando apelar para uma cirurgia de amígdala e adenoide, que hoje está reduzindo muito, mas porém ainda muitos otorrinos indicam. Só que pelo fato de não haver essa integração entre o otorrino e o ortodontistas, sem saber o que fazer, eles mandam operar a amígdala e adenoide. Eu tenho pacientes que operaram a amígdala e adenoide, uma semana de pós-operatório horroroso, e continuaram com o problema. Ou seja, está havendo uma dificuldade de diagnóstico. Quando eu vejo uma amígdala, uma adenoide inchada, e eu tiro uma radiografia e vejo que realmente ela está hipertrofiada, obstruindo as coanas, que é a parte posterior da cavidade nasal, ela funciona como uma rolha. Ela tapa o nariz por trás, impedindo que o ar passe, correto. Isso. Só que a identificação do caso, o médico atribui à adenoide o fato da cavidade nasal estar obstruída. Ah, não, aqui, ó, e tira uma radiografia de perfil para visualizar o cavo e realmente constata que a adenoide está obstruindo. Atribui a ela a causa da deficiência respiratória. Na verdade, ela é a consequência. Tem que pensar da seguinte forma: o que causou o aumento do adenoide? Eu não falei anteriormente que ele é um tecido linfóide de defesa? Foi. Então, quando o ar não passa por dentro do nariz, passa pela boca, o que acontece com o número de bactérias dentro da cavidade nasal? Ele diminui ou ele aumenta? Se não passa ar. Você tem que aumentar. Aumenta. O ar não passou, vai embora. Como a adenoide é um tecido linfóide, ou seja, um tecido de defesa, ela percebendo que tem muita bactéria no interior da cavidade nasal, o que ela vai fazer? Inchar. Isso. Então, na verdade, o diagnóstico da criança portadora de respiração bucal tem que ser avaliado, né, e para saber se existe um estreitamento maxilar. Ciro, quantos atendimentos você já fez desse aparelho? Rapaz, muitos, mais de 200 pacientes, tanto na prefeitura quanto no meu consultório. Todos tem um melhoram. vídeo que a gente trouxe aqui, a gente coloca, você vai comentando. Vou comentando. Tá? Tem um vídeo, tem umas radiografias também, e também tem para eu mostrar adenoide e as amígdalas, para você ver o que é as amígdalas, né? Mostra as aí bolinhas, gente, né? De feio, 3 pacientes, aquelas garganta com aquelas bolotes aí, repara. Nossa, mãe. É feio mesmo. Paciente com 5 anos, paciente com 13 e paciente com 18 anos. Né? Repara como fica hipertrofiada. Justamente, agora você vai entender o porquê disso. O doutor Geraldo Venâncio já chegou, vai participar com a gente, está acompanhando tudo lá de dentro. Isso é bacana, é bacana. Eu gosto muito, tem muitos médicos, doutor Wilson Pimenta, que ele é pediatra, inclusive, ele adorou, viu o procedimento, gostou muito. Todos os médicos, quando vem o procedimento, é muito interessante. Ajuda muito os profissionais. É muito interessante. Agora, doutor Ciro, os pacientes normalmente têm problema de fala. Com certeza, ela fala meio nasalado, o som fica complicado. Respira pelo nariz. Você tem problemas para falar, você tem problemas para comer, porque a oclusão não está boa. Isso. Você tem vários problemas relacionados com doenças do aparelho respiratório, rinite, sinusite, otite média, faringite, bronquite, pneumonia, todas doenças associadas ao quê? A um distúrbio respiratório. Né? Existe um trabalho na UERJ, né? Uma médica otorrino que está juntando uma equipe e está conseguindo resultados muito bons. Mas aí ela conseguiu integrar uma equipe médica. Isso é muito raro aqui no Brasil. Você tem uma equipe montada direitinho com ortodontistas, com pediatras, otorrino,
até mesmo para o médico encaminhar aquela criança com problema respiratório para o ortodontista, e o mais importante é ele mandar essa criança de volta para o médico avaliar. 2 semanas depois, o médico tem que receber essa criança de volta para fazer uma anamnese no paciente e identificar o que melhorou e o que não melhorou. Não tem como não melhorar, porque abrindo o maxilar, a criança para de ficar tomando descongestionante, antialérgico, para tentar fechar, porque o que acontece? A medicação, o que ela faz com a mucosa nasal? Ela diminui o volume dela, aí o ar passa. Só que a estrutura continua fechada. Como a mucosa nasal diminui de volume, o ar começa a passar às custas de medicamento, que são os famosos vasos constrictores. O que acontece? O calibre do vaso é assim, quando você bota um descongestionante, ele fecha. Entendi. Agora, imagina uma pessoa já de idade usando vasoconstritor, já com as artérias do coração entupidas. Se fecha mais ainda, o que acontece com a pessoa? Infarta. Esse tipo de tratamento ainda não está disponível no SUS, não, né? Não, ainda não. Isso aí, na verdade, até o projeto pioneiro, não existe. A ideia é montar uma equipe, que a prefeitura hoje já tem, né, de ortodontistas, e com essa equipe agregar mais um otorrino, um pediatra e um alergista, porque a gente precisa da avaliação deles, que é importantíssimo. O alergista, por exemplo... É fundamental essa interação, tá vendo? Como é que é uma equipe multidisciplinar. Isso é importante. A integração, muito bom. O tratamento multidisciplinar, eu vejo muito isso em Barretos. Barretos é uma coisa maravilhosa. São Paulo. Barretos, coisa linda. Você vê toda uma equipe trabalhando junto. Mas é uma equipe que trabalha com prazer. Você vê que é um grande problema hoje, que eu observo, os médicos já não trabalham com tanto prazer. É número. E perdeu aquela coisa de realmente você ajudar o próximo, você vê a pessoa. Essa menina das fotos que eu vi já está com casamento marcado. E o bacana é que eu brinco com a mãe dela assim, ó, eu sou responsável por isso, hein? E o legal é você ver que a menina está feliz. Isso é bacana. Você, como profissional, você fica satisfeito. Quer que você vê que aquela pessoa está agradecida pelo que você fez por ela. É verdade. Mesmo pagando. Então, Ciro, eu não vou falar de dinheiro, isso não interessa aqui, mas é porque as pessoas estão perguntando demais sobre isso e muita gente querendo saber como é que se comunica com o senhor. Meu consultório no 2733-2508. No Ponte Barreto. 2733-2508, é o telefone de contato do Dr. Ciro. No Ponte Barreto, qual a sala? 10º andar, sala 1002. Na sala 1002, em 10º andar. Eu vou responder as pessoas aqui depois na rede social. Se quiser também dar o meu celular também, 9984 3682. 3682. Então, 99984 3682. 3682. Dona Flávia está aqui no Facebook dizendo o seguinte, quer saber como é que fazer uma avaliação, como é que ela pode fazer essa avaliação pode dar uma ligadinha, dos seus filhos. Isso, pode ligar para o consultório que eu inclusive recebo, faço uma avaliação, não cobro consulta, pode ligar à vontade. O telefone repetindo? É 2733-2508. 2733-2508. Eu prometo aqui às pessoas que estão na rede aqui que eu vou passar, muita gente me ligando aqui, me pedindo muita informação, né, tudo na rede, no Face, mas eu não vou poder agora responder a todo mundo. Mas já está respondido aqui, mas eu volto a passar o bacana desse tratamento, quando eu recebo os pacientes no consultório, eu gosto de receber os pacientes céticos. Doutor, o senhor pode fazer, que eu já recebi muito na prefeitura assim, não vai melhorar. Já estou paciente que toma cortisona, aí eu vou e falo com a mãe, é dessa que eu gosto. Né? Que vai ser um desafio, 3 semanas depois, vem a mãe, volta no consultório, eu bato o pé, e aí? Melhorou. Eu fico muito feliz. Melhorou? Está satisfeita? Estou. Isso que é importante, é você ver o resultado. E justamente o bacana são esses pacientes que realmente acreditam que não vai melhorar, porque não aguenta mais de tantos tratamentos feitos. Tantas tentativas. E na verdade, isso é um tratamento que todos os ortodontistas fazem, não é exclusividade minha, não. Isso aí todos fazem. A única Repete o seu telefone para gente. 2733 2508. 2508. E o celular 99984 3682. Aí o pessoal está ligando para a produção aí. Querendo saber. Como eu disse a vocês, aqui em Campos, são 80, mais de... Eu estou falando um número abaixo, porque eu estou me baseando em dados do IBGE 2010. De 4 anos. Olha, e deixa eu só colocar uma coisa aqui, Feliz, porque quem está falando é um profissional, mas eu
fui conhecer o projeto, Dr. Ciro, por isso que eu o convidei para vir aqui, e poderia ser complicado se eu não tivesse uma comprovação da eficiência do trabalho dele. Ou seja, se eu tivesse, fosse uma coisa que ele estivesse me mostrando como se fosse um resultado positivo. Eu não conhecia o Dr. Ciro, foi uma honra ter o conhecido e gostei muito, mas o que mais me impressionou foi o seguinte, é porque o Dr. Ciro apanhou da maioria dos pais das crianças um depoimento. Avós, né, os avós, pais, mães, né, avó, todo mundo apanhou um depoimento do que aconteceu. Então, a pessoa, na qualidade de vida da pessoa, mas a pessoa para dar um depoimento desse é porque realmente a coisa funcionou. Então, por exemplo, eu vi lá vários amigos meus, pessoas extremamente influentes na sociedade. Meu amigo Demétrio Vaquedes, eu vi foi a matéria, uma que me impressionou ali. Avô de Gabriel. O avô do Gabriel, não é isso? Foi lá, levou o neto, aí ele foi dar o depoimento dele. Demétrio Vaquedes foi proprietário da Maracanã dos Retalhos, exatamente, da família ali, né? Da Inclusive, Maracanã dos Retalhos. O filho dele, pai do paciente, ele é médico ortopedista. Médico ortopedista, olha só, o filho que é médico do Vaquede neto, também, né? Que é Vaquede, o rapaz, a criança que foi tratada é filho de um médico ortopedista. E estava lá o depoimento. Então, por isso que eu não precisei de uma comprovação maior do que o depoimento das pessoas que foram beneficiadas com esse tratamento. E eu quero dizer para o senhor o seguinte, lamentavelmente a gente vai ter que terminar aqui a nossa entrevista, mas dizer para a rede aí toda que nós vamos disponibilizar o telefone do senhor, pedindo desculpa, porque eu não tenho como responder aqui agora, mas já foi dito, mas aqueles que não possam estar ligados qualquer aí, dúvida, pode ligar para mim que eu esclareço qualquer dúvida. Faça o contato com o Dr. Ciro. O Dr. Ciro José é uma pessoa extremamente querida, conhecida em Campos, né? E vai ser um prazer. Valeu. Né? E parabéns pelo trabalho do senhor, Dr. Ciro. A gente ficou aqui impressionado, eu fiquei impressionado, eu tenho certeza que... O tratamento, inclusive vocês que são pessoas bem experientes no meio, que conhecem muitos tratamentos, nunca ouviram falar desse tratamento? Não, nunca tinha ouvido. Quer ficar de boca aberta? Esse aparelho foi inventado em 1860. Olha só. Ficou 100 anos esquecidos até 1960. Um americano e um alemão, né, Angel e Korkhaus, reintroduziram esse aparelho desde 1960. Ou seja, até 2014, 54 anos. E até hoje não tem uma divulgação. Eu fico impressionado. Mas agora está sendo divulgado. Bom, vamos... Doutor Ciro José Nagamini, muito obrigado pela presença aqui. Parabéns mais uma vez. Valeu pela oportunidade, de divulgar. E qualquer dúvida que vocês tenham, pode ligar para mim que eu esclareço com o maior prazer. Então tá bom. Muito obrigado pelo carinho. Valeu. Aqui sentadinho ao meu lado para a gente fazer um intervalo comercial. E vai voltar com o doutor Geraldo Venâncio. Né? Nós já tínhamos combinado aqui, falei que ele vinha aqui para falar. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão das casas, dos recadastramentos, né? Vamos dar um bate-papo para a sociedade, que precisa saber bem como é que está esse movimento. Com um abraço aqui para o Rafael Sardinha, nosso querido amigo aí da Secretaria de Comunicação, mandando um abraço para você também, Carlos Cunha, parabenizando o programa e a entrevista aqui com o doutor Ciro José. 11h18, a entrevista coletiva retorna já já. Estamos apresentando Entrevista Coletiva.